Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai falar de um assunto muito divertido, que é a cultura e os seus conceitos. Bom, para começar eu vou dar uma breve explicação do que é cultura. A cultura ela vai ser um conjunto de crenças, línguas, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos, costumes e por aí vai, que são produzidas e transmitidas no interior de uma sociedade. E normalmente a gente vai usar a cultura para acabar distinguindo um povo de outro, uma nação de outra, uma região de outra, já que vai ser a cultura que vai definir a maneira de vida dessas pessoas. E agora vamos começar com os conceitos da cultura. Primeiro que eu vou abordar é a identidade cultural. O sentimento de uma pessoa com seu grupo ou sua cultura. Ela vai acabar remetendo a uma ideia de reconhecimento e pertencimento. Por exemplo, eu reconheço que eu pertenço à cultura brasileira. A identidade cultural também vai fazer com que o indivíduo se sinta membro de um grupo. Por isso que normalmente alguns grupos, como grupos políticos, religiosos, patriárquicos, ideológicos, entre outros, têm uma grande coesão entre si, porque todos os seus membros têm uma mesma identidade cultural e acabam se sentindo pertencentes e indivíduos de um mesmo grupo. E para finalizar, grupos ligados à contracultura, eles normalmente vão ter uma forte identidade cultural. Mas contracultura, o que é isso? Você descobrirá em breve. O próximo conceito que vamos abordar é o relativismo antropológico ou cultural. Ele vai defender que todo sistema cultural é válido e rico. Ele também defende que o bem e o mal são relativos a cada cultura. Ele também vai acabar defendendo que o bem vai coincidir com o que é socialmente aprovado, enquanto o mal vai coincidir com o que é moralmente desaprovado dentro de uma certa cultura. E para finalizar, ele também prega que uma crença ou atividade humana individual tem que ser interpretada em termos de sua própria cultura. Por exemplo, alguns indígenas tinham um costume de, quando tivessem um filho com problemas de formação ou muito doentes, matassem essas crianças antes que elas crescessem muito, ainda bebês. Pra gente pode ser um pouco desumano, mas essa era a cultura deles. Então pra eles aquilo era algo certo. O próximo conceito é o etnocentrismo. O etnocentrismo ele diz respeito ao comportamento de dominação e superioridade de um grupo em relação a outros. O etnocentrismo ele surgiu na Europa com as grandes navegações e o capitalismo. E isso gerou uma grande moda dos europeus de se acharem superior a outras culturas. E como eles tinham uma grande superioridade militar, eles tinham a capacidade de impor sua cultura sobre os outros, através da religião, língua e economia. Assim como eles implicaram sua cultura aqui na América. E isso também acabou gerando uma grande distinção racial no mundo. O próximo conceito é a contracultura, que eu já tinha citado um pouco anteriormente. A contracultura ela é um tipo de cultura de resistência à cultura dominante. Ela vai ser um movimento de negação ou de expressão alternativa de valores à cultura dominante, criando assim uma situação de choque e por vezes de violência cultural. Um grande exemplo desse tipo de cultura são os hippies, que defendiam uma cultura mais pacifista dentro de um contexto americano da Guerra do Vietnã. Outros exemplos de contracultura também temos os grafiteiros, grunges, punks, góticos e etc. O próximo conceito é a inculturação. A inculturação é a aquisição de costumes de outras culturas, mas sem perder sua própria identidade cultural. Por exemplo, eu posso usar um tênis americano sem perder meu estilo de brasileiro. E para finalizar, a aculturação. A aculturação é a transmissão de informações culturais de uma sociedade para outra, um processo pelo qual o contato contínuo entre duas ou mais sociedades diferentes gera uma grande mudança cultural. A aculturação ela vai ocorrer quando um dos grupos assimila os valores e os conhecimentos do outro. A aculturação normalmente vai envolver conflitos, porque a assimilação de conhecimentos e valores vai acabar implicando na negação de ideais, conhecimentos e valores
que já existiam anteriormente na cultura. E um grande exemplo disso é a cultura romana, que acabou tendo um grande processo de aculturação em cima da cultura grega, depois que os romanos dominaram a Grécia. Então, gente, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a todos os meus ouvintes. E é isso aí. Valeu, falou!